Dois jovens poetas brasileiros. O paulistano Anderson Lucarezzi é autor de Requiem, livro que contém textos premiados no projeto Nascente USP 2011. E o carioca Ramon Ramos, formado em letras pela UFRJ, que escreveu o livro Tinta. Eles vêm ao Arte e Letra para falar de literatura e poesia. O Arte e Letra volta já. Anderson, ao ler o seu livro, que está bem interessante, percebe-se uma estética diferenciada, não é? Quem foi o responsável por essa estética, pela capa? É obra sua? Na verdade, não, né? O projeto gráfico foi feito pelo Leonardo Matias, né? Que trabalha bastante com isso na editora Patuá, né? Já fez o projeto gráfico de várias capas, né? E ele fez uma interpretação visual, né? Do texto, né? E por que esse título, Anderson? Requiem. Requiem. Bom, Requiem é um termo latino, né? Que significa repouso. E também se refere a uma prece ou uma missa, né? Fúnebre, né? Que foi musicada, né? Entre outros, por Mozart, por Verdi, né? E eu achei que eu poderia agrupar os poemas que eu tinha escrito até então, né? Tentando criar um diálogo com essa missa, né? Eu que tenho também um certo histórico de diálogo com a religião, né? Estudei isso. Deu para perceber, você cita há muitos trechos com latim, não é? Títulos em latim. E essa mariposa, ela indica um processo de morte, transformação, é alguma coisa assim? Essa simbologia? Ou podemos ver outras coisas? Certamente, essa é uma das interpretações possíveis, né? Acho que o Leonardo conseguiu captar bem essa ideia, né? O Requiem relacionado à morte, né? A finitude e a mariposa decomposta aí na capa vem bem nesse sentido, né? Você tem uma teia expressiva, assim, de forma e de conteúdo na sua construção poética. Aliás, o Luiz Fernando Venegas, né, que faz a orelha do seu livro, faz referência a isso, né? Ela é tecida, essa teia expressiva, por você desde o início da sua criação poética, ou isso vem com o trabalho? Eu pergunto isso porque nós temos muito interesse em saber como é que é a produção, qual é o processo de criação literária de vocês. Certo. No meu caso, eu procuro sempre, né, estabelecer quase um programa de construção do poema, né? Eu me identifico mais com essa linha construtivista, né, em relação à arte, né? Não desmerecendo nenhuma outra, mas é o processo com o qual eu me identifico, né? Programar, ver, deixar o texto na gaveta, né? Não tem muito isso de baixar, né, a ideia do nada e vai automático. Né? Comigo não. Ele fica em repouso, né? Algum fica tempo. Em Requiem. Para mim sempre funcionou assim, deixando o texto ter o seu tempo de maturidade. Exatamente. Isso é bom. Você tem uma formação de 12 anos, né, de educação em colégio religioso, não é isto? E essas expressões que você traz em latim no seu livro refletem esse período da sua vida? O que é que você trouxe de lá para a sua formação, voltada para a literatura, por exemplo? Sem dúvida, né? As expressões latinas que estão dentro do livro, que são subcapítulos do livro, né? São tiradas da própria missa do Requiem, né? Porque ela é uma missa que segue, tem alguns passos. Então, começa com introitos, passa pelo Kyrie eleison, e eu peguei alguns desses subtítulos para agrupar alguns poemas e dividir o meu livro, né? E, sem dúvida, tem relação com a minha educação de origem salesiana, né? Que, em muitos aspectos, foi boa, né? Uma educação humanista. Bastante. Mas, por outro lado, tem algumas críticas, né? E que o livro dialoga, né? Exatamente. Você traz algumas coisas da sua formação, né, da juventude, para discutir ali. Deu para perceber, sim.
Ramon, e você? É o seu primeiro livro? É. O tinta, ele... Qual é a simbologia dessa Simbologia. tinta que está aqui? Na verdade, a ideia da tinta, né, seja ela como o que seria muito óbvio, a mera tinta que você escreve, mas que é muito além disso, ela funciona, isso eu só fui vendo depois que o livro se concretizou, ainda que não fisicamente, mas na minha cabeça, funciona mais como a ideia de seja a tatuagem, que entranha no corpo, seja a voz, que entranha o pensamento, seja a própria poesia que instaura em alguma rotina, em branco, né, alguma forma de cor. Realmente, no início, quando eu comecei a olhar o livro, a explorar o livro, eu falei, por que tinta? E você pensa logo na tinta de pintura, né? Depois que eu comecei a ler, é que veio essa outra ideia. A tinta da tatuagem, aquilo que penetra, que espalha, que dá cor, né? Não só a tinta de fachada. Mas foi uma ideia excelente a sua. E a capa está muito bonita. Obrigado. Na orelha do seu livro, você é definido como um carioca atípico. Achei ótimo. Detesta a praia, calor, samba. Como escritor, você não usa óculos, não usa clichê e não tem imagem de intelectual. De poeta, diz lá na orelha do seu livro, você só tem a úlcera e o Moleskine preto. Isso também se reflete quando você escreve? Você foge dos estereótipos? Eu acho que eu não sei se é necessariamente uma fuga dos estereótipos. Isso acaba sendo um reflexo do modo como eu vejo as coisas, né? Do modo como eu vejo o mundo. Então eu não vejo um mundo cheio de sol torrando na praia, né? Porque com calor eu tenho um certo problema com calor, eu não consigo pensar nele. Então eu fujo da praia, eu preciso de um ambiente ameno para eu conseguir concentrar e ter minhas ideias. O que me torna um carioca, eu diria chato, e você diz atípico. É uma pessoa muito boa, Não, né? chato não, porque nós rotulamos muito as pessoas, né? Nós dizemos o paulista é assim, o carioca é assim, e na verdade não é isso que ocorre, né? As pessoas têm características próprias, não importa o estado em que elas nasceram ou que elas vivam, não é? Exatamente. Eu penso assim. Ramon, sua poesia provoca o leitor, né? Na orelha do seu livro tem uma seguinte afirmação a seu respeito. Não acredita em currículos, só acredita na forma. Não vê no nosso tempo espaço para a vanguarda ou para a linguagem mofada. Existe uma nova linguagem para a poesia, no seu modo de ver? Bom, eu acho, na verdade, que a poesia, ela é a própria linguagem. Então, eu não entendo, eu particularmente, né, ainda que do meu modo não tão acadêmico de ver as coisas, eu acredito que a própria poesia ela é o início e o fim. Na verdade, ela pode nem acontecer, né? Porque ela, na verdade, ela já está à margem dos best-sellers e tudo que roda pelas grandes livrarias e pelos leitores, no caso aqui do Brasil. Então, ela já está de uma forma marginal. Então, dentro desse pequeno nicho que se chama poesia, ainda há essa discussão de uma linguagem X, uma linguagem Y, que, na verdade, eu só vejo a poesia como sendo o modo de cada pessoa de enxergar ou de filtrar o mundo em palavras. Então, nessa estética, que se chama a poesia, eu vejo a linguagem como sendo a própria poesia. Então, se é nova ou velha, eu não sei. Eu só sei que quando a gente se preocupa muito em quebrar com as coisas ou em resgatar certas coisas, acaba ficando mais uma preocupação do que um resultado. Exatamente. Você, Anderson, concorda também com essa visão da linguagem? A poesia tem sempre uma linguagem, não importa qual. Sem dúvida. Como eu falei, né? A gente às vezes segue uma tendência, assim, mas não é algo que religioso, né? A gente tem que saber, como ele falou, que tudo pode ser modificado, né? Inclusive, historicamente, né? A gente sabe disso, cada momento é um momento e a gente tem que ressignificar as coisas, né? Ramon, você faz dedicatórias em alguns dos seus poemas para poetas conhecidos, né? E às vezes você deixa até recados para eles. Umas vezes você brinca de ser o próprio poeta. Por que você faz isso? Você gosta de se passar pelo outro poeta? Isso, na verdade, foi
quando eu larguei o mestrado, eu disse, eu não larguei por simplesmente não quero mais estudar, mas eu queria fazer outra coisa. Então eu larguei o mestrado e passei a estudar poesia contemporânea. Então o meu método de estudo foi escrever a segunda parte do livro, em que eu estudava loucamente um poeta, e aí, adentrando aquele mundo, né, e o mundo da linguagem e o mundo temático de determinado poeta, eu me passava por ele. E aquilo é muito divertido isso, porque a poesia é para se divertir. E então, outra, a poesia tem bastante intertextualidade, né? Você traz os outros autores para o seu texto, ou com frases, ou com o próprio nome dele. Você largou o mestrado, quer dizer, abandonou, você estava fazendo mestrado em literatura ou em alguma outra área? Não, eu era literaturas africanas, que foi onde eu fiz uma área onde eu fiquei durante um bom tempo dentro da faculdade. Aí eu passei, mas eu decidi largar. E brincar de outra coisa. Para mim é muito mais divertido esse negócio. Sem dúvida. É o que eu falo, eu roubei a linguagem, mas roubei descarado. Eu não fiquei fingindo que estava roubando. Estava ali, tá na cara. Anderson, e você? Quais as temáticas que te inspiram? No livro há poemas com insetos, outros com países da América Latina. Você tem assim uma visão bem larga, bem eclética, né? Como é que você se inspira? Depende, por exemplo, no caso dos países da América Latina, né, são poemas pensando viagem, né? O subtítulo dessa série é Confutatis, né, que significa os condenados, né? E apresenta os países da América Latina. Alguns surgiram... Pobres, condenados. Exatamente. Alguns surgiram de realmente situações de viagem, como o caso do Uruguai. Mas alguns outros não, foi refletindo sobre lugares que eu já estive, não exatamente escritos na circunstância de viagem, mas a temática não depende, ela aparece, como ele falou, é o olhar, né? O seu olhar sobre a realidade, não necessariamente te interessa. Não necessariamente tem um tema pré-definido, você vai vivendo a vida e vai surgindo, né? A matéria poética. Né? Que está em todo lugar, né? Qualquer coisa dá para fazer poesia. Depende do seu ângulo de olhar. Qualquer coisa dá para fazer a poesia. Ela está no olhar do cara. Porque a folha está ali, ela pode estar caindo assim. Mas se você olha a folha caindo assim, você olha a folha dando cambalhota. Pô, eu quero morrer dando cambalhota também. Né? Eu quero isso. Há pessoas que não veem nada disso, né? A folha caiu e pronto. Deve ser muito triste ser assim. Deve ser. É bem que eu não sou. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Anderson Lucarezzi e Ramon Ramos revelam mais detalhes de suas poesias. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os escritores Anderson Lucarezzi e Ramon Ramos. Ramon, nas suas poesias você fala bastante de pessoas e do cotidiano. A primeira parte do livro, por exemplo, você tem poesias como O Menino Urbano, A Menina Blue, As Gêmeas de Gêmeos. Como é que você consegue construir uma poesia na forma que ela represente tão bem as trivialidades do ser humano? Muito boa pergunta, né? E difícil. Não acho. Para você que criou esses personagens, esses títulos, a Menina Blue. É que a gente vai vendo as coisas acontecer, né? E aí, independente do modo como as coisas aconteçam, eu invento. Então, o Menino Urbano e a Menina Blue, eles basicamente se complementam, né? Quando você passa o olho pelo livro, você vê que eles têm alguma relação e você não sabe de onde. De repente, parece uma relação. Que nada mais é do que o modo de um menino ou de uma menina, independente da idade, estar se portando diante desse mundo rápido, em que tudo passa e nada fica. Então, o lidar com isso gera em mim, por exemplo, inventar esse personagem, digamos assim, esses personagens, e a partir disso ver como eles encarariam, não necessariamente eu, mas algum personagem, ele faz o que eu quiser, que aí eu que mando, né? É brincar de Deus, ali eu faço o que eu quiser. Então... A poesia tem isso, né? Não só a poesia, né? O ato de escrever tem isso, a gente pode brincar de Deus, né? Exatamente. Você cria todas as situações, né? Você que está comandando o espetáculo, não é? Com certeza.
Na última página do seu livro há uma citação que diz: há 43 anos, Clarice disse que a saudade é um pouco como a fome. O braço de Ramon tem uma saudade materializada em tinta, espécie de amuleto contra ela mesma. Achei tão profunda essa citação. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Você é fã de Clarice Lispector, não é? Eu gosto muito dela e, diferente do que muitos costumam pensar, que a Clarice tem aquela escrita mulherzinha, aquela coisa, eu acho que é uma besteirada quando quem fala isso. Porque, na verdade, eu acho que a Clarice ela vai no âmago do ser humano. Então, tem que enxergar além da Lore, da Macabé, além de todas elas, e enxergar o cerne do humano. Então, quando a Clarice fala da saudade, eu só roubei para mim, né? Quando ela fala da saudade, a saudade um pouco como a fome, e a saudade nada mais é do que um vazio, né? É você sentir o vazio. E sentir o vazio, assim como a fome sente, né? É aquela coisa do psicológico junto com o físico ao mesmo tempo te agredindo. Você se agredindo pelo próprio vazio que é gerado dentro de você. E o vazio que tem que ser satisfeito, a fome precisa ser saciada. Assim como a saudade. A saudade também, não é? Então é profundo mesmo. Não sei, é profundo dentro da gente. Dentro da gente, para quem para e reflete um pouco a respeito, né? Ramon, eu gostaria que você lesse um dos seus poemas para nós. Então tá você bom. Escolha um do seu gosto. Tá. Eu vou ler o... Vamos ter o privilégio de ouvi-lo. Que privilégio não, mas... vou ler o Menina Blue, já que você falou que é um poema que eu particularmente gosto muito e foi, por acaso, o último poema desse livro. Ah, é? É. Está logo um dos primeiros, né? É um dos primeiros da primeira parte. Então vai. Menina Blue desliza a unha azul pelas costas num transe de jogo de azar a dois, em que teu zoom fisga com olhos de mangá e silêncio o suor do meu tom de acaso. Enquanto o seu quê de Over the Rainbow vaza pela blusa também azul e pela expressão sem medo e sem batom de quem obedece os pais, não vai com qualquer um, mas está a 10 minutos de se deixar levar. Tua luz não estava nas cartas, menina Blue. Então vem, 2 astronautas beijando com house na boca, sem gravidade ou esperança de que o céu salve e a solidão dê de comer. Nossa, lindo, lindo, maravilhoso. Obrigado. Parabéns. Que isso. Muito bonito. Anderson, você fala numa passagem do seu livro que livros são carbonetos. O que é que você quer dizer com isso? Sim. Isso é uma nota, né, que a editora pede, um simpático improviso, né, para dialogar com o tema da editora, que é livros são amuletos, né? Agora está explicado. Eu achei essa rima, né? Sonoridade, essa rima, né? O que é o carboneto, né? É uma espécie de material, né, a matéria-prima para objetos cortantes, né? Algo nesse sentido. Até nos fere em alguns momentos, né? No sentido da... O livro tem uma porção de coisa, ele nos alimenta, ele nos toca, ele nos fere, ele nos transforma, corta. Né? O bom livro nos transforma, uma experiência, né? Você lê, por exemplo, um Grande Sertão Veredas, você vive uma experiência fabulosa que te marca, que te fere, que te agrada, né? E a tua sonoridade de amuleto com carboneto ficou muito boa, então. É compreensível. Obrigado. Agora eu gostaria que você lesse um dos seus poemas para nós. Vai ser um Sim, prazer ouvi-lo. É bom a gente ouvir o autor ler aquilo que... parece que a sonoridade é outra. Você escreveu aquilo, né? Você lê como está na cabeça. Exatamente, é diferente, né? Vamos ler, então, o Antes que o Dia Acabe. Né? Bonito. Antes que, se houver depois, tornemo-nos fogos fatos, a girar no ar, perdidos, e esbarremos um no outro, sem matéria, sem memória, pura energia da terra, sem mais ser mesmo, mero pó do cosmos, te digo, venha e já. Lindo. Antes que o dia acabe. Antes que o dia acabe. É viver o dia, né? É isso aí. Muito bonito. Muito bom. Anderson, você é professor também, né, de ensino médio, formado em letras pela USP. Como é que está o espaço da poesia no ensino médio? Gostaria de ouvir de você também depois, Ramon. Bom, a resposta pode ser muito plural, né? No geral, assim,
em muitos casos, a poesia ela é uma matéria, né? Então, os alunos a encaram como algo que tem que ser aprendido brevemente para ser respondido na prova. Na prova, né? Então, por exemplo, o Drummond acaba virando aquele poeta que em certo momento tem a tendência socialista, tal, mas aquilo não necessariamente transforma o aluno. Claro que há exceções, a gente que faz um trabalho muito bonito, né? Com a poesia em sala, né? Mas em muitos momentos ela não tem esse potencial transformador na escola, né? Não há, assim, a formação de oficinas onde os próprios jovens podem tentar produzir alguma coisa a partir das lembranças deles? Há alguns trabalhos referentes a isso, né? Mas é difícil, né? Talvez a própria instituição da literatura como disciplina obrigatória, que tem que, né? Você tem que cai conhecer, no vestibular, não sei o quê. Ou a própria forma como é trabalhada acaba desestimulando um pouco. Agora, sempre é possível, né, também incentivar nas aulas a própria pessoa, o próprio aluno a criar, né? Então, eu lembro alguns depoimentos interessantes de grandes autores. Por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista do Décio Pignatari, que ele fala que a professora dele incentivava a escrita de poemas e isso foi muito marcante. Marca, né? porque é algo que fica, né? Você sabe que você também é capaz de escrever alguma coisa, não é? Exatamente. Ramon dá aulas também, né? Eu sou professor. Tem essa ligação com sala de aula. Como é que você vê o ensino da poesia ou a produção de poesia pelos alunos? Como eu quando era aluno, me incomodava muito com o modo como era ensinado. Agora, que esse é meu primeiro ano como professor, eu passei a dar aula de poesia. Então, num dos bimestres, que foi esse que acabou de passar, foi aula de poesia e exatamente fugindo de tudo isso aí. Falei, não vou partir dessa de ficar rotulando poeta, a gente vai ler vários poetas ao mesmo tempo e começar a entender o modo de sentir daquele poeta, porque a poesia nada mais a base da poesia, o pilar de sustentação dela é o afeto. Seja o afeto do poeta por alguma coisa que gerou na poesia, seja o afeto que o leitor vai ter quando se deparar com aquele texto. Então, se não há afeto, não há nem a leitura de poesia, nem a escrita dela. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos é aceitar ou dar uma chance para o poema e, a partir disso, sentir do seu modo. A partir daí é que vai, de fato, começar um leitor de poesia. Acho que é um grande incentivo ensiná-los a sentir o poema, né? A ler o poema e sentir o poema. Exatamente. Que gostoso, isso é muito bom. Vocês creem que há um renascimento da poesia entre os jovens atualmente? Vocês são prova, né? São testemunha. Aliás, eu queria dar os parabéns à editora Patuá, que está sempre enaltecendo, né? E dando chance para os novos poetas. Como é que vocês veem esse renascimento da poesia? Eu já sou positiva, eu acho que já está renascendo, já há algum tempo. Acho que nunca morreu assim, né? Para renascer, né? Claro que a gente encontra incentivos, como por exemplo a da Patuá, que também existiram, né? Em alguns momentos passados, até estava comentando sobre a editora Noa Noa, né? Isso. Que, se eu não me engano, na década de 70, 80, teve um trabalho muito bonito de divulgação, né? E, então, porque a gente encontrando boas oportunidades, a gente está sempre interessado, né, Ramon? Sobre essa questão do renascimento, eu acho que ela parte mais da mudança de geração dos poetas, né? Então, quando esse aparente renascimento nada mais é do que uma nova geração surgindo, que não necessariamente vai tentar romper com a linguagem, resgatar a tradição, mas ela vai de fato continuar. Vai se instaurar com as peculiaridades dela, com os dramas da nossa sociedade contemporânea, consumista, rápida, que ninguém tem tempo para nada. Poesia, então, vai ser assim também. Não necessariamente vai ser, porque a poesia ela não tem que ser nada, ela só é, né? Vai representar isso. É um espelho, né? E aí, vocês estão com novos trabalhos? Produzindo? Eu, agora, no momento, eu estou mais voltado para a tradução, que me interessa bastante também, de poesia norte-americana. Então, eu estou trabalhando com alguns poetas como Hart Crane, o Jerome Rothenberg, né? E isso quando falta ideias, né, para você escrever coisas próprias, a tradução é fabuloso, porque você desperta, você decifra como é que aquilo foi feito e acaba surgindo novas ideias. Sua. Né? Que bom. E você, Ramon, está com alguma coisa? Esse livro ele já estava pronto já faz um tempinho, só reformulei no final para mandar para Patuá. E agora, que acabou, né? Porque eu lancei esse livro há 2 semanas, então está muito recente.
Mas, de fato, a produção nunca para, né? Você não para, vou escrever o livro, parei. Então, eu continuo escrevendo alguns poemas, estou na metade de um livro de contos, que, na verdade, é uma reformulação do livro antigo, que eu quase joguei fora, mas não joguei completamente. Ainda bem. Eu tenho essa mania de promover o desapego, mas estou parando com isso. E aí, estou reformulando para daqui a um tempo lançar também, porque também não é, como diz o meu editor, não é... A gente não é Roberto Carlos para lançar tudo. Não era para ter falado isso, mas não tem problema. A gente não é Roberto Carlos para lançar livro. Tô zoando. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns e sucesso sempre. Obrigado, Maria. Hoje no Arte e Letras tivemos a presença de Anderson Lucarezzi e Ramon Ramos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.